Olá, essa é a disciplina de Cartografia Temática do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Na segunda aula, nós vamos abordar a comunicação cartográfica. Então, nós vamos ver os conceitos de linguagem cartográfica, passando pelas dimensão espacial, nível de medida e variável gráfica. Então, nessa aula, nós vamos tratar de dos conceitos relacionados às variáveis visuais e os níveis de medida envolvidos na cartografia temática. A gente sempre vai considerar, quando a gente trata de projeto de mapas, que um mapa ele pode ser comparado a um sinal, ou seja, é um meio de comunicação. Por isso que nós temos um processo chamado comunicação cartográfica. Se esse processo de comunicação cartográfica for realizado de maneira eficiente, significa que eu consegui fazer com que o mapa transmita aquela informação ao usuário da melhor maneira possível. Então, cabe ao cartógrafo projetar esse mapa de modo que o usuário venha a interpretar aqueles elementos que estão representados no mapa e obter o conhecimento necessário daquele fenômeno que está sendo representado. Então, de modo simplificado, esse processo de comunicação cartográfica ele consiste de um transmissor e um receptor e um sinal. O cartógrafo ou produtor do mapas é o transmissor, o usuário é o receptor e o mapa é o sinal. Então, nós consideramos o mapa como uma forma, um meio de comunicação entre o cartógrafo e o usuário. Então, cabe na produção desse mapa que a gente faça esse processo, que a gente torne essa comunicação o mais simples possível. E isso só é feito se nós projetarmos esse mapa considerando alguns aspectos que nós vamos ver na aula de hoje. Então, esse processo de comunicação, chamado comunicação cartográfica, ele consiste de um conjunto de símbolos cartográficos que, juntos, formam o que a gente chama de linguagem cartográfica. Então, a linguagem cartográfica ela é composta por 3 elementos, que são a primitiva gráfica, o nível de medida e as variáveis visuais. Então, cada um desses elementos é extremamente importante para que a gente possa construir esse mapa da melhor maneira possível. Então, esses símbolos cartográficos vão determinar o nível de informação do mapa. Quanto melhor eles forem construídos, quanto mais simples eles forem interpretados, de maneira mais simples eles puderem ser interpretados, melhor vai ser esse nível de informação que os mapas vão poder transmitir. Então, para cada mapa, diferentemente da cartografia topográfica, no qual nós temos padrões e nós temos simbologias específicas para sua apresentação e representação, nos mapas temáticos, cada mapa vai ser produzido de maneira independente. Existem algumas diretrizes, existem alguns critérios que nós temos que adotar, mas cada mapa temático é um mapa único, é um mapa diferente que vai depender de alguns fatores que nós vamos começar a ver hoje. Então, para que a gente possa projetar esse novo mapa, um dos aspectos mais importantes é a definição da simbologia que nós vamos adotar. Então, como eu comentei, a linguagem cartográfica ela é composta de 3 elementos, que são, respectivamente, a dimensão espacial, o nível ou escala de medida e as primitivas gráficas, ou seja, como essas primitivas gráficas elas podem variar em função da dimensão espacial e do nível de medida que nós vamos adotar para cada mapa. Então,
entender, primeiramente, qual é o nível de medida que as nossas observações, que o nosso tema pertence, é fundamental para que a gente possa estabelecer qual é a dimensão espacial e, consequentemente, como a primitiva gráfica que vai ser utilizada vai poder ser variada, né? Ou seja, que tipo de representação nós vamos adotar para essa primitiva gráfica. Então, nós vamos abordar esses 3 elementos de maneira isolada e depois nós vamos ver como eles se combinam na geração de um mapa temático. Então, a relação que existe entre a dimensão espacial e a primitiva gráfica não é uma relação 1 para 1, nem sempre é uma relação 1 para 1, mas nós podemos ter fenômenos que são representados como pontos, fenômenos lineares, fenômenos de área e fenômenos de volume. Então, isso é o que nós chamamos de dimensão espacial do fenômeno. Então, fenômenos que são pontuais, lineares, de área e de volume. Essas dimensões, elas são definidas em relação às características espaciais de cada um desses fenômenos e de quais características precisam ser representadas daquele fenômeno em questão. Então, por exemplo, nós vamos caracterizar um fenômeno pontual como sendo pontual quando a sua localização ela vai ser definida de forma a ter um par de coordenadas ou um terno de coordenadas se for tridimensional. Como nós tratamos de mapas e os mapas são bidimensionais, as representações feitas em mapas são bidimensionais, nós temos normalmente um fenômeno pontual definido por um par de coordenadas x e y. Então, de forma simplificada, um fenômeno que pode ser caracterizado como pontual seria uma árvore. Então, nós teríamos uma árvore caracterizada como um fenômeno pontual. Similarmente, os fenômenos lineares são caracterizados por pares de coordenadas x e y, porém, esses pares de coordenadas são conectados entre si. Por isso, nós dizemos que os fenômenos lineares são unidimensionais, eles têm uma única dimensão. Um exemplo seria um caminho, uma trilha, ou uma estrada, uma rodovia, um rio, que são considerados fenômenos lineares. E, por fim, os fenômenos de área são bidimensionais, ou seja, eles têm uma dimensão tanto em x quanto em y, e suas extensões precisam ser representadas no mapa. Como exemplo, nós teríamos aqui polígonos que representam canteiros de um determinado parque. Então, esses 3 elementos, chamados fenômenos pontuais, fenômenos lineares e fenômenos de área, são as dimensões espaciais que os fenômenos podem assumir quando nós tratamos de representações na forma de mapas. Considerando que nós sabemos qual é a dimensão espacial do fenômeno, nós podemos associar essa dimensão espacial a uma primitiva gráfica, ou seja, a primitiva gráfica é como aquele fenômeno espacial será representado visualmente no mapa. Ele pode ser um ponto, ele pode ser uma linha, ou ele pode ser uma área. É aqui que aquela relação 1 para 1 pode acontecer ou não, dependendo de como nós vamos representar esse fenômeno, ou como esse fenômeno ele vai ser caracterizado na representação no mapa. Por exemplo, uma feição rio que tem uma característica de ser linear, pois ela tem uma extensão muito maior em uma direção do que em outra, ela poderá ser representada tanto pela primitiva gráfica linha, como é o caso aqui, desses rios que são representados por linhas, que não consideram a sua largura, quanto ela poderá ser representada pela primitiva gráfica área, quando o rio tem uma extensão ou uma largura que justifica o uso da primitiva gráfica área para sua representação.
Então, essa representação na forma de uma linha ou na forma de uma área, né, utilizando essas primitivas, ela vai ser dependente da importância daquela feição na representação e, obviamente, da escala do mapa. Então, numa escala muito menor, pode ser que este rio não fosse representado pela área, pois não seria possível representar a sua largura numa escala muito pequena. Então, esses dois fatores, a importância da feição no mapa e a escala do mapa, vão justificar a escolha da primitiva gráfica como sendo, nesse caso, linha ou área. Então, nós podemos ter que a dimensão espacial do fenômeno e a dimensão da representação vão me dizer que fenômenos pontuais, via de regra, são representados por pontos no mapa, fenômenos lineares serão representados por linhas e fenômenos de área por áreas ou por polígonos. Entretanto, nós vimos que fenômenos lineares podem ser representados por área e nós podemos ter fenômenos de área que podem ser representados por pontos. Por exemplo, grandes extensões de terra que podem ser representadas em uma determinada escala pelos seus limites, pelos seus contornos. Em escalas menores, podem ser representadas por ponto, justamente para identificar somente a sua posição, né? Já que a escala vai definir se ele é passível de ser representado ou não. Associado, então, ao fenômeno que vai ser representado, então, nós podemos ter fenômenos pontuais, fenômenos lineares e fenômenos de área, representado pelas suas respectivas primitivas gráficas, ponto, linha e área, e esses fenômenos, eles precisam ser categorizados ou classificados em um nível de medida. O nível de medida, então, ele é uma forma de nós estruturarmos essas observações que fazemos dos fenômenos que serão representados. E eles vão representar como aquele determinado fenômeno vai ser descrito graficamente no mapa. Então, esses fenômenos, eles vão também permitir que nós possamos dizer como os dados vão ser obtidos, se eles vão ser dados simplesmente temáticos ou se eles vão ser dados numéricos. Isso vai caracterizar também o nível de medida. Ok? Se o nível de medida for colocado de uma maneira equivocada, a partir do fenômeno que será representado, nós teremos, consequentemente, uma informação transmitida de maneira equivocada ao usuário. Então, é extremamente importante que a gente entenda esse conceito do que é o nível de medida e classifique de maneira correta os fenômenos que nós vamos representar nos mapas. Nós temos dois grandes grupos de nível de medida, os chamados temáticos e os chamados numéricos. Os níveis de medida chamados temáticos, eles vão ser simplesmente descritivos, ou seja, eu não tenho nenhum valor associado a esses níveis de medida. E eles são de dois tipos, o que a gente chama de nível de medida nominal e o nível de medida ordinal. Nós já vamos ver os exemplos de cada um deles. Para os níveis de medida numéricos, eles são... Então, o fenômeno ele é descrito de uma maneira quantitativa, no qual eu posso comparar os valores dos fenômenos e obter intervalos ou grandezas relativas entre os eventos. Então, existem regras de atribuição de valores que são baseadas em números reais, em uma escala de números reais. Dentre os níveis numéricos, nós temos dois grupos, que são o nível de medida intervalar e o nível de medida de razão. Nós vamos ver que
Normalmente, os níveis de medida intervalares são mais difíceis de serem utilizados em cartografia temática, pois eles não oferecem possibilidade de comparações numéricas, de fato, entre os fenômenos. Somente eu consigo ter uma ideia relativa entre esses valores, enquanto que no nível de medida de razão, eu consigo comparar, de fato, os valores, a gente já vai ver por quê. Então, o primeiro nível de medida é o chamado nível de medida nominal, e ele, como o próprio nome diz, ele denomina os objetos em classes, sem colocá-los numa ordem específica. Então, é simplesmente uma denominação dos elementos que participam daquele fenômeno. Um exemplo, né, de um fenômeno que é classificado como nível de medida nominal é vegetação. O exemplo do mapa de vegetação, ou seja, um mapa cujo nível de medida é nominal. Nesse nível de medida, então, eu não consigo inferir ordem de importância ou ordem relativa ou qualquer outro valor associado a essas classes de vegetação. Eu tenho simplesmente nomes que caracterizam cada um desses elementos que compõem esse tema. Um outro exemplo, mostrando símbolos pontuais que representariam um nível de medida. Então, no primeiro caso, no caso do mapa de vegetação, nós temos um fenômeno de área, e aqui nós teríamos fenômenos pontuais, como, por exemplo, diferença entre moinho de vento e moinho de água. Então, existe uma diferença entre esses dois moinhos, que é o tipo de elemento que faz o moinho se movimentar, ou entre linha telefônica e linha telegráfica. Então, são dois exemplos aqui de diferenciação em tipo que vão caracterizar o nível de medida nominal. Outro exemplo seriam linhas do metrô, que seriam caracterizadas pelo seu nome ou pela sua cor, simplesmente. Então, nesse caso, também não teria uma ordem de importância entre essas linhas, somente a sua identificação por meio do seu nome, do seu código ou da sua cor empregada. Então, são exemplos do mesmo nível de medida sendo utilizado nas três diferentes primitivas gráficas. Então, a área para a vegetação, os símbolos pontuais para os elementos mostrados no slide anterior e para as linhas mostradas nesse mapa das linhas de metrô. O segundo nível de medida da categoria temática é o nível de medida ordinal. Esse nível de medida, então, ele vai caracterizar os objetos em classes, porém com uma ordem implícita. Essa ordem, ela pode ser dada por algum critério estabelecido, né, ou ela pode ser uma ordem natural mesmo entre os elementos. Então, eu posso ter exemplos, né, taxa de urbanização, baixa, média e alta, ou nível de escolaridade, primeiro grau, segundo grau, superior e pós-graduação, ou fundamental, médio, superior e pós-graduação, que seria o atual, né? Isso aqui está um pouquinho desatualizado em relação aos níveis atuais de escolaridade. Graficamente, então, nós temos a aplicação desse nível de medida nas três primitivas gráficas. Então, aqui, aos símbolos pontuais. Então, eu tenho três diferentes classificações para, por exemplo, aeroportos. Então, eu tenho uma classificação nacional, regional e internacional. Eu tenho uma ordem aqui para as rodovias, por importância ou por jurisdição. Isso é uma ordem pré-estabelecida. E eu teria um exemplo aqui aplicado a áreas com classificação de algum fenômeno em três classes, baixo, médio e alto. Então, aqui eu tenho exemplificando
a aplicação do nível de medida ordinal nas 3 primitivas gráficas que podem ser adotadas nos mapas temáticos. No caso do nível de medida numérico, então, o primeiro deles é o chamado nível de medida intervalar, e nesse caso, os dados, eles são numéricos, ou seja, são valores, mas eles estão em uma escala arbitrária, que não tem um zero que eu possa colocar como ponto de origem. Então, normalmente, eles vão refletir contagens, por exemplo, população total, ou, por exemplo, produção agrícola por fazenda, ou uma comparação entre as escalas Celsius e Fahrenheit para medida de temperatura. O que acontece nesse caso do nível de medida intervalar? A população total, ela só pode ser comparada em termos absolutos. Porém, eu não consigo comparar essa população em termos relativos. Eu não posso dizer, por exemplo, que comparativamente a cidade de Curitiba ela seja mais densamente populosa ou densamente povoada do que a cidade de Florianópolis, por exemplo. Embora a população total de Curitiba talvez seja maior do que a população total de Florianópolis, pode ser que, em termos de densidade, essas duas regiões sejam completamente diferentes. Então, a população total, ela só me dá uma estimativa de um valor absoluto e que eu não posso fazer comparações entre diferentes fenômenos, ok? Então, por isso que ela é um nível de medida difícil de ser utilizado. Nós vamos ver como representar esse nível de medida, normalmente utilizando uma variável visual específica para ele. Porém, quando nós trabalhamos com o nível de medida numérico, o mais adequado é o nível de medida de razão, porque nós podemos fazer as comparações. Então, aqui um exemplo de uma representação gráfica, utilizando o nível de medida intervalar. Veja que os valores são absolutos, ou seja, eu tenho o valor da população representada utilizando a variável tamanho para indicar valores que têm maior número de habitantes em relação aos outros. Então, a única análise que eu posso fazer nesse caso é que a população absoluta no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, é maior do que a população absoluta no estado do Rio de Janeiro. Somente esse tipo de comparação que eu posso fazer aqui. E o segundo tipo, então, de nível de medida numérico, que é o nível de medida de razão, ou escala de medida de razão, ele tem um ponto de referência determinado por uma condição natural, como é, por exemplo, a escala métrica, e nós podemos calcular, fazer comparações, porque nós temos distâncias proporcionais entre os intervalos. Então, nós podemos pegar esses valores, dividir em classes, cujas distâncias entre as classes são proporcionais. E aí sim eu consigo fazer análises comparativas, como, por exemplo, análises de população e de renda, se forem variáveis sociais. Um exemplo é população em situação de pobreza. Então, nesse caso, eu tenho porcentagens ou taxas, e eu consigo identificar que a região Nordeste tem o maior valor da população, ou a maior porcentagem da população em situação de pobreza no Brasil, enquanto que a região Sul é a que tem o menor valor. Então, eu consigo fazer comparações entre esses diferentes valores, porque eles estão como taxas, nesse caso é uma taxa, ou são razões que depois nós vamos ver como que nós construímos essas razões. Então, esse é um dos exemplos do nível de medida
para o nível de medida de razão. Bom, uma coisa que é extremamente importante, então, é que nós possamos fazer uma relação entre a variável visual, o nível de medida e a primitiva gráfica. Então, esses três elementos, eles precisam ter uma correspondência direta entre si, para que a gente consiga representar o fenômeno da maneira mais adequada. Então, as variações do fenômeno geográfico, elas vão ser consequentes, né, do nível de medida que eu vou usar para definir. Da mesma forma que o nível de medida, ele vai necessitar de variações da primitiva gráfica que sejam adequadas, ou seja, as variáveis visuais que eu vou associar a esse nível de medida precisam ser adequadas para que ele possa transmitir de maneira correta a informação que eu desejo. Antes da gente continuar e passar para essa questão das variáveis visuais, eu queria perguntar, deixar aberto para se alguém tiver alguma pergunta sobre primitiva gráfica e nível de medida. Bom, se ninguém tem questões, então a gente vai dar sequência. E, então, essas variáveis visuais, elas são variações que ocorrem nas três primitivas gráficas, no ponto, na linha e na área. E, obviamente, que relacionar essa primitiva gráfica, a variação da primitiva gráfica com o nível de medida é extremamente importante, ok? E ela vai permitir essa comunicação eficiente. Então, um dos primeiros trabalhos que sistematizou o uso dessas variáveis visuais em mapas foi apresentado por Jacques Bertin em 1983. Então, ele propôs um conjunto de variáveis visuais que possibilitaria a melhor correspondência entre o fenômeno a ser representado e aquela primitiva gráfica. Então, esse é o quadro original proposto por Bertin, no qual nós temos essas 6 variáveis visuais: tamanho, valor de cor, granulação ou textura, cor, orientação e forma. Então, essas 6 variáveis visuais aplicadas às 3 primitivas gráficas vão oferecer ou vão permitir que eu construa os mapas temáticos, considerando, obviamente, a adequação da variável visual ao nível de medida correspondente. Então, nós temos aqui variáveis que são mais adequadas à implantação em pontos e em linhas do que outras. Por exemplo, o tamanho, nós vamos ver isso um pouco mais de detalhe na sequência. O tamanho, ele é adequadamente aplicado a pontos e linhas, entretanto, o tamanho de áreas é o tamanho da própria área. Então, talvez ele não é uma variável adequada para áreas, porque o próprio tamanho da área já vai representar a sua variação. Por outro lado, o valor da cor, ele é adequadamente apresentado ou representado em áreas, porém, ele tem uma representação mais difícil de ser visualizada se eu trabalhar com pontos ou com linhas. Então, nós vamos ver isso individualmente para cada um dessas variáveis visuais, para que vocês entendam um pouquinho melhor como isso funciona. Além dessas variáveis visuais, então, propostas por Bertin, em 1991, foi feita uma revisão dessas variáveis e esses autores de Biasi e outros, eles propuseram, então, um conjunto maior de variáveis, dos quais, né, a gente inclui aqui, nesse caso, a saturação, que
na proposta de Bertin, ela não estava contemplada. Eu só tinha as 2 dimensões da cor, a terceira dimensão não estava contemplada. Então, com base nesse trabalho proposto em 91, é que nós chegamos a um conjunto básico de variáveis visuais que são as que nós vamos apresentar aqui para vocês, exceto a orientação. Tá? Então, nós vamos trabalhar com 5 variáveis visuais aqui, de forma mais aprofundada. A orientação, a gente não vai descrever ela nesse conteúdo atual. Então, a primeira variável visual que a gente vai descrever é a variável visual forma. Então, nós temos aqui um exemplo da variável visual forma aplicada a símbolos pontuais, né, cuja dimensão espacial é pontual, e que vocês podem ver que nós temos 4 diferentes formas representadas aqui nessa figura, ok? Então, qual seria, né, a relação entre a variável visual e o nível de medida que seria mais adequado, ou que poderia ser representado, qual nível de medida poderia ser representado de maneira adequada por meio dessa variável visual. Vou mostrar alguns exemplos para vocês, e aí vocês podem tirar essa conclusão. Então, um exemplo seria um mapa temático da fauna em extermínio no Brasil, onde o autor optou por representar cada um dos elementos, né, dessa fauna em extinção pela própria figura do animal que está sendo representado. Então, é um exemplo, pode não ser um exemplo muito adequado, já que a variável forma, nesse caso, ela tem muitos detalhes que podem dificultar a sua interpretação, mas é um uso da variável visual forma para representar um determinado fenômeno. Um segundo elemento é esse mapa, e aí eu deixo uma pergunta para vocês, se vocês conseguem identificar tantas formas quanto essas que estão colocadas nessa legenda. Então, seria um mapa de poluição num determinado estado, acredito, dos Estados Unidos. E aí eu deixo essa pergunta: será que é possível identificar tantas formas diferentes de modo simples, né? Já que eu tenho não só a variação em forma, mas eu também associado à forma a variável cor, e essa associação da forma e da cor, ela em algumas situações, ela traz um destaque visual, ou um contraste relativo entre os elementos que leva a que eu enxergue melhor alguns símbolos em relação a outros, né? Visto que, por exemplo, os símbolos que estão em azul ou os símbolos que estão em amarelo se destacam dos demais pelo seu contraste relativo com o próprio fundo utilizado no mapa. Então, eu deixo essa pergunta para vocês, se vocês acham que é possível identificar tantas formas quanto essas que estão colocadas aqui. Da mesma forma, esse outro mapa mostra alguma representação sobre projetos de transporte em alguns países da Europa. E a pergunta é possível identificar tantos detalhes que existem nessas formas, né, já que foram representados transportes aquáticos e transportes terrestres, utilizando vários detalhes na forma desses símbolos. Então, esse é um outro elemento que precisa ser considerado quando nós trabalhamos com a variável visual forma, em símbolos, principalmente em símbolos pontuais. Então, isso gera uma dificuldade na interpretação desse mapa também. Então, se vocês observarem esses 3 mapas que eu apresentei aqui,
o mapa da fauna em extinção, o mapa dos tipos de poluição e os mapas de tipos de transporte, ou transporte, se o transporte é público, ou se o transporte é privado, e se o transporte é feito por terra ou por mar. Vocês podem concluir, né, ou vocês devem chegar a essa conclusão, que a variável visual forma, ela é adequada somente para a representação de fenômenos que sejam do nível de medida nominal, ou seja, nos quais eu consigo diferenciar estes fenômenos utilizando essa variável forma. Entretanto, a visão humana, né, como nós já vimos nas figuras anteriores, ela não é tão sensível às variações em forma. Se os símbolos forem muito pequenos, as diferenças são de difícil percepção, como é o caso que a gente percebe nesta figura, quando os símbolos são muito pequenos e é difícil nós interpretarmos adequadamente. Além disso, a variável visual forma, como nós já vimos também, ela é de difícil aplicação em áreas, já que a forma da área é a própria variável. E se nós trabalharmos com elementos lineares, eu não trouxe nenhum mapa, né, de elementos lineares variando em forma, mas a forma aplicada a elementos lineares tem a ver com a continuidade daquele elemento. Então, linhas contínuas ou linhas tracejadas dão a sensação de diferença nominal em fenômenos lineares. A segunda variável que nós vamos ver, então, é a variável tamanho. E, da mesma forma aqui, né, nós temos uma imagem que mostra 4 classes de elementos que variam em tamanho para representar um determinado fenômeno. Então, nas imagens a seguir, nós vamos ver em que circunstâncias a variável tamanho ela pode ser aplicada em mapas temáticos. Então, um exemplo, esse mapa já apareceu nos slides anteriores, seria a população total do Brasil por estados. Então, nós temos, nesse caso, o valor da população variando por meio da representação de um círculo aplicado no centro de cada polígono representando os estados. Então, é uma forma de utilizar a variável tamanho para representar uma quantidade, nesse caso, absoluta, a população total. O segundo elemento, uma segunda maneira de utilizar a variável forma, agora utilizando uma variável que não é absoluta, é uma taxa, que é o número de mortes por 100 mil habitantes, da variável câncer de mama. Então, nós temos também a variação do tamanho do círculo, indicando classes de número de mortes a cada 100 mil habitantes. Então, eu também consigo identificar diferenças quantitativas por meio da variação do tamanho dos círculos nesse mapa. Um outro exemplo, né, para que vocês verifiquem se vocês acham que essa variável forma, esta forma em particular, o triângulo, se ela permite que eu consiga perceber diferenças entre as classes. Existem formas geométricas que nós chamamos de mais estáveis do que outras para representação de fenômenos. Então, o triângulo é uma forma pouco estável, ou seja, é difícil fazer comparações relativas entre esses diferentes tamanhos dos triângulos e obter essas diferenças relativas entre eles. Nesse caso, a variável aqui é o número de estudantes, então também é uma variável total, que eu só consigo saber se o valor total é maior do que em outro lugar. Não é possível fazer comparações relativas entre nesse fenômeno em questão. Porém,
O objetivo aqui é mostrar que uma determinada forma pode não ser adequada para a representação do fenômeno se nós utilizarmos a variação em tamanho desse símbolo. Outro exemplo do uso da variável tamanho, nesse caso um símbolo qualquer representado por diferentes tamanhos para mostrar a quantidade de recursos investidos em questões militares nos países da América do Sul. Então, é possível que eu consiga fazer uma análise comparativa. Novamente, são valores absolutos, porque eu estou vendo milhões de dólares, simplesmente, sem considerar se esses milhões de dólares são gastos por pessoas, ou por equipamentos, ou por, enfim, não existe uma taxa que eu consiga fazer essa comparação. Novamente, é só para indicar qual é a aplicação da variável tamanho nesse caso. Esse mapa também é semelhante ao que eu mostrei na primeira aula. Ele mostra a quantidade de exportação de vinho a partir da França em 1864. Então, é a variável tamanho aplicada a elementos lineares. Quanto mais larga ou quanto mais espessa aquela linha, maior a quantidade associada ao fenômeno. Então, nós podemos deduzir dessas figuras que o nível de medida adequado para a utilização da variável visual tamanho o nível de medida ordinal e numérico. Então, eu posso utilizar, por exemplo, a variável tamanho para representar fenômenos que tenham uma variação ordinal, por exemplo, alto, médio e baixo. Variando o tamanho do círculo, eu poderia dar essa dimensão de alto, médio e baixo a um determinado fenômeno. E como nós vimos em todas as imagens que eu mostrei, valores numéricos associados à variável tamanho. Então, nós temos aqui a variável tamanho associado às 3 primitivas gráficas, e a variável, a primitiva área, ela está sem representação, porque, como eu comentei, o tamanho da área é a própria variável. Então, ela é adequada para fenômenos pontuais e fenômenos lineares nos níveis de medida ordinal e numérico. A terceira variável visual é o tom de cor, e é importante aqui que a gente pense, ou que a gente reflita também sobre a combinação de diferentes variáveis visuais. Então, vejo que quando eu mostrei para vocês a variável visual forma, todos os símbolos tinham a mesma cor, eram todos símbolos pretos que variavam em forma. Neste momento, eu mostro a variável visual tom de cor, e todos os símbolos têm a mesma forma. Quando eu misturo a forma com o tom de cor, eu automaticamente coloco 2 classificações ao mesmo tempo numa única variável. Então, isso acaba confundindo a interpretação daquele fenômeno. Então, é importante que nós utilizemos uma única variável visual para representar um determinado fenômeno. Ok? Vejam, aqui também é importante destacar que quando a gente fala em cor, nós temos o que nós chamamos de 3 aspectos da cor, ou 3 dimensões. O tom da cor, que é esta variável, a luminosidade e a saturação. Então, iniciando com o tom da cor, nós vamos ver numa aula mais à frente, que é a cor como nós a denominamos pelo seu nome, é o comprimento dentro do espectro eletromagnético, né, como nós conhecemos. Então, é o vermelho, o verde, azul, o laranja, o ciano e assim por diante. Esses são os tons de cor associados. As variações de cada tom de cor é que vão gerar diferentes
luminosidades e diferentes saturações de cada uma das cores. Então, nós vamos começar pelo mais simples, que é o tom de cor. Então, o tom de cor, nós já vimos, ele pode ser aplicado a símbolos pontuais, como é esse caso. Ele pode ser aplicado a símbolos de área, como é o caso que está sendo mostrado nesse momento. E aqui eu trago as 3 primitivas gráficas com a aplicação da variável tom de cor, para que vocês vejam, né, que tipo de fenômeno, que tipo de nível de medida ele pode ser utilizado para representar. Então, no primeiro mapa aqui, no mapa do Brasil, nós temos uma representação de pontos da rede do IBGE, que são pontos de triangulação e pontos de poligonação. No mapa do centro, nós temos tipos de solo. E no mapa da direita, nós temos linhas do metrô. Então, esses 3 mapas pertencem a um único nível de medida, que é o nível de medida que mais a variável tom de cor é adequado para sua representação. Então, nós temos aqui que o nível de medida é nominal, e os diferentes tons de cor, eles têm a capacidade de induzir as pessoas a que esperem que sejam representados diferentes objetos no mapa. Por isso que o nível de medida nominal é fortemente afetado por essa variável. Então, na figura abaixo, vocês têm aqui a aplicação do tom de cor às diferentes primitivas gráficas. Então, ele é adequado para as 3 primitivas gráficas, ponto, linha e área. Alguma pergunta até esse momento? Ok. A segunda variável associada à cor é o que a gente chama de valor de cor. E ela, nessa figura que a gente está mostrando aqui, ela está sendo aplicada a áreas. Então, o valor de cor, ele consiste em variar a luminosidade de um determinado tom de cor. Então, eu tenho um tom de cor azul, depois nós vamos ter uma aula somente sobre cores, nos quais a gente vai explicar em detalhes o que são essas 3 variações, do tom, do valor e da saturação, mas é como se eu tivesse a cor azul, e quanto mais ela se aproxima do branco, maior é a sua luminosidade, né? Então, a variação entre do branco a cor propriamente dita, o tom da cor, isso é uma variação em luminosidade. A mesma coisa aqui é aplicado em tons de cinza, né? Do preto ao cinza. Se vocês observarem somente essas 2 figuras aqui, nós já poderíamos concluir que o nível de medida, ou os níveis de medida adequados, ou que seriam utilizados para representação do valor de cor, são os níveis de medida numéricos, porque aqui eu posso associar quantidades a esses diferentes valores, ou o nível de medida ordinal, quando eu posso também associar uma ordem a esses diferentes valores, talvez menos importante ao mais importante, dependendo do que eu gostaria de enfatizar no mapa. Então, um exemplo seria a porcentagem da população que não concluiu o ensino médio nos Estados Unidos num determinado ano. Então, nós temos aqui uma variação em valor de cor ou em luminosidade, do preto até um determinado cinza. Então, nesse caso, eu consigo
inferir, baseado na imagem do mapa, que os estados que têm o valor de cor mais alto ou mais escuro têm porcentagens maiores do que os que têm valores mais claros de valor de cor. Então, essa variável visual, ela imprime essa sensação de ordem e de quantidade a uma determinada variável. A mesma representação, a mesma variável, agora não representado em valores de cinza, mas utilizando uma escala num determinado tom de cor, variando em luminosidade, que foi o caso desse laranja escuro ou marrom. Então, nesse caso, eu também consigo inferir que os polígonos que têm a representação no valor de cor mais escuro são os que têm a maior quantidade em relação aos demais. Um outro exemplo aqui é do nível de medida ordinal, então que tem uma escala que é do não saudável até o muito saudável, acredito que seja isso. Ou saudável não, wealth de riqueza, né? É poder de compra, eu acredito, nesse caso. Então, aqui eu consigo também verificar quais seriam as regiões com maior poder de compra e menor poder de compra, sem utilização de valores nessa escala, simplesmente uma classificação ordinal. Então, novamente, a variável visual valor de cor, utilizada para representar quantidades, porém não numéricas. Desculpem, uma escala não numérica, porém ordenada. Então, conforme eu comentei, né, o nível de medida adequado à utilização do valor de cor é o ordinal e numérico, e mais adequado para primitiva gráfica área. Pode ser aplicado em pontos e linhas? Sim, porém, a interpretação é bastante difícil, dependendo do tamanho do símbolo pontual e dependendo da espessura das linhas. A terceira dimensão da cor é o que a gente chama de saturação da cor, e ela consiste em nós fazermos uma escala no qual, ao invés de eu adicionar o branco, como é o caso do valor de cor, eu tenho o cinza adicionado àquele matiz ou aquele tom de cor. Então, na saturação, quanto mais próximo do tom de cor, mais saturada é a cor. Quanto mais próximo do cinza, menos saturada é a cor. Então, a saturação significa que eu tenho maior quantidade do pigmento, por exemplo, nesse caso, o amarelo. Mais próximo do amarelo, mais saturado. Mais distante do amarelo, menos saturada é a cor. E aqui eu tenho dois exemplos. Então, um exemplo de um mapa no Brasil, do IDH, nos diferentes estados, e um mapa nos Estados Unidos que trata da porcentagem de área plantada de milho, trigo. Então, nesses dois casos, a cor totalmente saturada seria a classe cujos valores são mais altos, que seria o vermelho, e a classe com menor saturação seria o cinza, que seriam os menores valores. Então, a diferença em relação à luminosidade é que, no caso da luminosidade, também eu tenho o tom da cor mais próximo ou com menor luminosidade com maior valor, e o tom no caso da luminosidade, maior luminosidade com o menor valor. Aqui, a classe com maior valor de saturação é o vermelho,
e o menor de valor de saturação é o cinza. Então, é uma outra representação adequada aos níveis de medida ordinal e numérico. Também as mesmas condições colocadas para as primitivas gráficas ponto e linha. Vejo que nessa própria imagem, diferenças em saturação são difíceis de serem identificadas em símbolos pontuais e em símbolos lineares da mesma forma. Então, ela é mais adequada para a representação de fenômenos de área. Além dessas primitivas gráficas, dessas variáveis visuais, então, forma, tamanho, tom de cor, valor de cor e saturação da cor, existem algumas propriedades que nós podemos utilizar para construir os mapas. E elas têm a ver com a forma com a qual nós enxergamos ou com a qual nós entendemos alguns fenômenos. Essas propriedades, elas são chamadas de percepção associativa ou dissociativa, percepção seletiva, ordenada e quantitativa. Então, esses elementos, juntamente com as variáveis visuais, eles nos fornecem formas de construir as representações de modo mais adequado. Por exemplo, o que eu tinha comentado antes, de eu ter símbolos iguais com variações em tom de cor somente. Dependendo do tom de cor que eu utilizar, ou melhor dizendo, eu consigo, utilizando tons de cores com a mesma forma, formar grupos automaticamente. Então, nesta figura aqui, se eu isolasse, né, eu conseguiria extrair os amarelos, conseguiria extrair os azuis e os roxos de uma forma extremamente rápida, porque eu consigo ver grupos formados pelo tom de cor. Entretanto, se eu utilizo a forma ela é mais difícil de ser utilizada como uma variável seletiva, nesse caso, principalmente se ela for combinada com o tom de cor. Então, diferentes tons de cor aqui, combinados com a mesma forma, então, triângulos que têm diferentes tons de cor, ela não me permite fazer essa associação direta e nenhuma seleção automática. Então, é mais difícil eu trabalhar com combinação de duas variáveis visuais simultaneamente. Provavelmente, se todos os símbolos nesta figura fossem do mesmo tom de cor, eu conseguiria enxergar os triângulos como um grupo de maneira mais rápida. Então, nós dizemos que uma variável é seletiva quando ela permite que nós façamos esses grupos de maneira automática, ou seja, isolar essas categorias de maneira mais rápida. Então, essa correspondência, né, que forma uma família, a gente vê aqui os amarelos e os azuis, etc., que é diferente quando eu tenho as diferentes formas com diferentes tons de cor associados. Então, essa é a variável seletiva. O tom de cor é uma variável seletiva. A forma, somente a forma, ela também é uma variável seletiva, desde que não combinada com a cor na mesma representação. Da mesma maneira aqui, uma outra variável, que é a variável associativa, é quando eu consigo formar grupos, mesmo que esse grupo não seja homogêneo. É o caso aqui do tom de cor. Então, eu tenho o tom de cor roxo, ou azul, ou amarelo, com diferentes formas. Eu consigo formar o grupo do roxo de maneira automática, mesmo eles estando com diferentes formas. Então, novamente,
nesse caso, né, eu consigo fazer essa extração. Como eu comentei anteriormente, então a forma ela é associativa, ou seja, eu associo a forma a um determinado objeto. E o tom de cor ele é seletivo, eu seleciono uma determinada categoria se eles estiverem todos com um determinado tom de cor. Então, é a explicação que está aqui abaixo, a forma é associativa, porque eu consigo, né, ver os quadrados, triângulos e círculos como símbolos semelhantes, já que eles estão todos utilizando o mesmo tom de cor roxo. As duas últimas combinações, ou as duas últimas características, é a ordenação. Então, a variável é ordenada, quando eu consigo fazer essa classificação em categorias, por exemplo, cinza, branco e preto, para identificar, para classificar em alguma ordem, ou um médio, um tamanho intermediário e um grande, para também fazer uma ordenação. Entretanto, o tom de cor ele não é uma variável ordenada, porque azul, verde e vermelho são colocados como diferenças em tipo e não em ordem. Então, recuperamos a mesma questão lá da variável visual tom de cor, que ela é aplicada a um nível de medida nominal. Da mesma forma, uma variável é quantitativa quando nós podemos verificar a distância visual entre duas categorias por meio de uma relação numérica. Então, essas características da variável ser associativa, da variável ser seletiva, ordenada e quantitativa são importantes para que a gente possa construir e combinar as variáveis visuais e os níveis de medida da maneira mais adequada possível. Então, um resumo aqui dessas questões, né, da forma, do tamanho, do valor de cor, do tom de cor, com essas diferentes características. Então, vejam que a forma como nós falamos agora há pouco, ela é simplesmente associativa, ou seja, eu consigo diferenciar grupos de triângulos, grupos de quadrados e grupos de círculos. E eu associo cada um desses grupos a uma determinada característica. O tom de cor, por outro lado, ele é tanto seletivo, porque eu consigo extrair esses grupos automaticamente, quanto associativo, ou seja, associar esses grupos a uma determinada característica da representação. O tamanho, ele é tanto seletivo, já que eu consigo extrair esses grupos, ordenado, e quantitativo, porque eu consigo associar quantidades a esses diferentes tamanhos dos símbolos que estão sendo representados. Nós não falamos da orientação e da textura, então eu vou deixar aqui sem nenhum outro comentário adicional. Então, aqueles autores que eu citei no início, lá colocados, que fizeram uma revisão das variáveis visuais de Bertin, eles levaram a essa publicação aqui de 1994, desse autor chamado Alan McEachran, e ele fez essa figura que é bastante ilustrativa e que apresenta a aplicação das diferentes variáveis visuais às primitivas gráficas correspondentes. Associado com essa figura, então nessa figura está o total daquelas figurinhas que eu fui mostrando ao longo da apresentação. Então, aqueles pedacinhos foram retirados dessa figura. Então, essas imagens aqui apresentam a aplicação, por exemplo, do tamanho
as variáveis visuais, as primitivas gráficas ponto e linha e assim por diante. Associado a essa figura, nós temos uma tabela que me diz qual é a melhor aplicação. Então, aquela descrição que eu já fiz, dizendo que, por exemplo, a variável tom de cor, ela é adequada ao nível de medida nominal. Então, o G é de bom, o P é de pobre, e o M é de efeito marginal, ou seja, é bom, mas pode ter questões associadas que vão levar a uma interpretação equivocada. Então, o ideal aqui é que a gente utilize somente aquelas variáveis cujo valor é G, ou seja, de good, bom. Indicando que, por exemplo, o tamanho ele é adequado para nível de medida numérico e ordinal, como nós já vimos nos slides anteriores. E assim, por diante com todas as variáveis. Na sequência desse slide, então, nós temos a descrição desses itenzinhos que estão aqui. Então, por exemplo, eu tenho que o tom de cor aplicado a uma variável numérica, então ele tem um M com um Azinho aqui. Esse Azinho significa que se eu quiser uma ordem, uma hierarquia, eu posso fazer uma sequência que passe pelo amarelo, laranja e vermelho. São diferentes tons de cor aplicados ao nível de medida numérico e ordinal. Porém, somente nessa situação, no qual eu uso uma sequência espectral. Então, ele pode ser utilizado desde que eu tenha esse cuidado. Então, são algumas considerações que são feitas a estas variáveis visuais. Como nós não tratamos aqui da textura, da orientação e do arranjo, essas considerações que estão aqui, B, C e D, eu não vou entrar muito no mérito, porque a gente não vai utilizar essas variáveis visuais nas nossas aulas para produção de mapas. Bom, por hoje é isso. Obrigada e até a próxima aula.